Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciaremos hoje o primeiro capítulo do livro de Ezequiel, uma nova série de gravações de capítulos da Bíblia. Nós já fizemos 802 capítulos. Assim, então, estão faltando 387 para concluirmos. Se fizermos os cálculos em termos percentuais, já passamos dos 67%. Então, faltam 33% para que nós possamos terminar. Eu fico muito feliz com essa conquista, até o presente momento, sem falhar um dia sequer. A Deus toda a glória. Estaremos estudando o livro de Ezequiel. Ezequiel significa Deus torna forte, Deus endurece. O livro de Ezequiel, que foi levado ao cativeiro quando ele tinha aproximadamente 26 anos, em 597 a.C., depois de Nabucodonosor ter tomado Jerusalém e ter levado cativos Joaquim, a família real, os cidadãos mais proeminentes e os artesãos qualificados. Ele viveu entre os exilados a mais de 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. E durante o período da sua pregação, o templo estava em ruínas total. Ele começou a profetizar com 30 anos de idade, data correspondente ao 5º ano do rei Joaquim. O seu ministério durou pelo menos 23 anos, ocasião em que ele deveria estar com cerca de 50 anos. Seu papel profético foi reconhecido pelos líderes entre os exilados. Ezequiel era um sacerdote. Os sacerdotes geralmente começavam seus serviços no templo com a idade de 30 anos. No ano em que deveria ter começado o seu serviço no templo, Deus o chamou para tornar-se profeta. O ministério de Jesus também começou com 30 anos. Ezequiel viveu junto ao rio Quebar. Era casado, mas a sua esposa faleceu durante o cativeiro, pouco antes da cidade ser destruída em 586 a.C. Neste livro, Deus comumente se dirige ao profeta usando a expressão filho do homem, basicamente com o significado de pessoa, de ser humano. O termo enfatiza a fragilidade e a insignificância humanas quando comparadas com a transcendência de Deus. Num período posterior da história judaica, essa mesma expressão adquiriu um significado de muito maior relevância. Também foi uma expressão muito usada por Jesus Cristo, principalmente registrada nos Evangelhos. Essa expressão, que significa a humanidade do profeta, está registrada no livro de Ezequiel cerca de 96 vezes, ou seja, quase que 2 menções por capítulo, porque o livro de Ezequiel tem 48 capítulos. O período que abrange é entre 593 e 570 a.C. Nós encontraremos as seguintes verdades fundamentais. Nós estamos nos baseando na Bíblia de Estudo de Genebra, em seus comentários, em suas divisões, para nós fazermos as nossas reflexões. Recomendamos que você adquira conosco, na nossa loja virtual, ou semeadores.com.br, uma Bíblia de Estudo de Genebra. Algumas verdades fundamentais. Judá e Jerusalém mereceram a sentença dada por Deus de destruição total e exílio. O julgamento vem sobre aqueles que violam flagrantemente a lei de Deus. Deus julgará as nações que se voltaram contra o seu povo. E depois do exílio, Deus mandaria grandes bênçãos ao seu povo. Jerusalém e o seu templo seriam o centro do povo restaurado de Deus. Alguns propósitos e características. O principal deles é incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glória. O livro de Ezequiel é inigualável, no sentido de que, com algumas exceções ocasionais, ele é inteiramente autobiográfico, isto é, ele foi escrito na primeira pessoa do singular, do ponto de vista do próprio Ezequiel. Ezequiel registra um maior número de ações simbólicas do que qualquer outro livro profético. Ezequiel se identifica intimamente com a sua própria mensagem, tendo suportado sofrimentos e provações extremas,
com o intuito de proporcionar sinais que poderiam incitar a nação ao arrependimento. Deitar-se, por exemplo, sobre o seu lado durante mais de um ano. Ezequiel usava também parábolas e provérbios. Muitas parábolas e provérbios nós iremos encontrar no livro de Ezequiel. A divisão proposta desse livro seguiremos a mesma que já foi estruturada pela Bíblia de Estudo de Genebra, a qual já falamos aqui. O livro se divide em 3 partes. 3. Tanto a parte que anuncia o julgamento sobre Jerusalém, como a parte que profetiza a restauração, inicia com oráculos a respeito do papel de Ezequiel como atalaia. Nas 3 partes de Ezequiel veremos. Na primeira, julgamento sobre Judá e Jerusalém. Serão os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, capítulos 1 a 24. Preocupação do profeta com o passado e com o presente de Jerusalém. A segunda parte, profecias contra as nações. Uma sessão de oráculos contra outras nações. Vai do capítulo 25 ao 32, com foco na destruição das outras nações. O terceiro, futuras bênçãos para Judá e Jerusalém. Nessa terceira e última parte de nossa divisão proposta para o livro de Ezequiel, o foco estará nas futuras bênçãos de restauração que Judá gozaria após o exílio. Vai do capítulo 31 até o capítulo 48, encerrando assim o livro de Ezequiel. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estamos aqui com esse projeto bíblico desde Gênesis e iremos até Apocalipse. Abra aí, então, por favor, a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Ezequiel e faça antes uma leitura prévia para você nos ouvir. Faça uma leitura prévia. Ou entre no nosso blog site, jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita, com ilustrações, gráficos, tabelas. Nesse capítulo 1, por exemplo, você vai ver lá que Ezequiel é um livro rico no aspecto cronológico e é uma tabela muito útil, valiosa, reproduzida lá no nosso blog, mostrando as principais datas e acontecimentos em Ezequiel em ordem de datas. Vale a pena você conferir. Nós também encontraremos Cristo Jesus em Ezequiel. Óbvio que todos os livros da Bíblia apontam para Jesus, e Ezequiel não é diferente. O ministério profético de Cristo foi antecipado quando Ezequiel anunciou que Deus destruiria Jerusalém e enviaria sua população para o exílio em razão de sua continuada descrença e rejeição à palavra de Deus. O julgamento contra os apóstatas dentre o povo da aliança estendeu-se também ao ministério de Jesus. Jesus apelou para o arrependimento entre os judeus e um remanescente respondeu em fé. Entretanto, como Ezequiel, Jesus anunciou que a destruição do templo e de Jerusalém ocorreriam novamente após a sua partida. Ezequiel também anunciou o julgamento contra as nações que atormentavam o povo de Deus. Num certo grau, esses julgamentos ocorreram na inauguração do reino de Cristo, mas serão plenamente realizados no julgamento que acontecerá quando Cristo retornar. A obra de Cristo foi antecipada quando Ezequiel anunciou que Deus um dia poria fim ao exílio, que Deus se estabeleceria, ou que Deus estabeleceria uma aliança de paz que restauraria Jerusalém a uma glória maior do que nunca antes. De acordo com essas esperanças, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus ocorreram perto da cidade. Mateus 16:20. A descida do Espírito Santo ocorreu ali, no dia do Pentecostes, quando milhares de exilados creram no Messias. Além disso, entre a sua primeira e a sua segunda vinda, a Jerusalém celestial onde Cristo está tornou-se aspecto importante da fé cristã. Vivemos essa presente era. O Novo Testamento também fez de Jerusalém a peça central dos novos céus e terra, e da nova terra a serem estabelecidos quando Cristo retornar. O próprio Cristo foi antecipado quando Ezequiel mencionou o príncipe. Esse príncipe seria o filho de Davi, que reinaria sobre o povo de Deus após o exílio. Da época do exílio até Jesus, nenhuma figura real da casa de Davi reinou sobre Israel. Assim, Jesus cumpre as esperanças que Ezequiel tinha para a restauração da casa de Davi após o exílio.
Ezequiel depositava muitas das suas esperanças para o futuro de Israel na restauração do templo e do seu sacerdócio. Como filho encarnado de Deus, Jesus é o cumprimento final tanto do templo de Deus como do sacerdócio. Sua morte foi um sacrifício expiatório. Ele agora ministra diante do trono de Deus no céu, intercedendo pelos santos. Quando retornar em glória, Cristo santificará os novos céus e a nova terra para ser uma morada santa para Deus, substituindo assim o templo como lugar da sua presença espiritual. O que você vai encontrar aqui nesses estudos, nessa fala, nesses discursos, nessas apresentações? Com certeza, uma palavra de fé, de encorajamento, de certeza e de convicção de que nós não estamos aqui por acaso, nem somos frutos das circunstâncias aleatórias do universo. Tudo na vida tem propósito, uma função, uma inteligência. E você já descobriu qual é o seu propósito? Leia e medite. E ouça esse livro de Ezequiel, que Deus falará contigo em seu coração. Nós, da Semeadores, temos nos esmerado em estudar a Bíblia de forma sistemática e mais aprofundada possível. E o que mais temos visto na história da Bíblia é Deus falando, Deus fazendo, Deus mostrando, Deus instruindo, Deus aparecendo, Deus se revelando, Deus fazendo alianças, Deus se aproximando, Deus conduzindo e o homem, este sendo convidado a pregar a palavra de Deus e não as suas opiniões e filosofias. O livro de Ezequiel também não é diferente. Não há como não deixar de registrar que nossa vida é resultado da pura graça divina de um Deus misericordioso, bondoso e cumpridor de suas promessas, e que zela da sua palavra para a cumprir, e servir de exemplo para nós termos a mesma fidelidade. Então vejamos o capítulo 1, julgamento sobre Judá e Jerusalém. Ezequiel 1, essa é a primeira parte, julgamento sobre Judá e Jerusalém. Essa primeira parte vai até o capítulo 24. Vejamos o primeiro capítulo, a visão da carruagem de Deus. Começaremos agora, então, o livro de Ezequiel, composto de 48 capítulos. Estamos no primeiro capítulo, que nos mostrará a espetacular visão de Ezequiel junto ao rio Quebar. Ezequiel proclamou que Judá e Jerusalém seriam destruídas pelos babilônios em razão dos pecados continuados e constantes daqueles que permaneceram em Jerusalém. Essa primeira grande divisão do livro, o capítulo 1, tem como foco o julgamento contra Judá e a destruição final de Jerusalém pelos babilônios. Esses acontecimentos e oráculos têm lugar entre 593 a.C. e 588 a.C. Dividiremos esse capítulo primeiro em dois conjuntos de visões ligadas entre si pela vocação de Ezequiel, seus atos simbólicos e oráculos. A primeira série de visões, a vocação e os atos simbólicos e os discursos relacionados de Ezequiel. A segunda série de visões, a vocação e os atos simbólicos e os discursos relacionados de Ezequiel. Esse vai começar no capítulo 8. A primeira parte que é a primeira série de visões de vocação, os atos simbólicos e o discurso relacionados a Ezequiel, vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Doravante, até o capítulo 7, estaremos vendo a primeira série de visões, a vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados de Ezequiel. Essa primeira sessão do foco profético sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém, também vamos dividir em 3 partes, que compõem 3 capítulos. Visão e vocação, do capítulo 1 ao capítulo 3. Os atos simbólicos, do capítulo 4 ao 5, e discursos relacionados, dos capítulos 5 a 7. Visão e vocação. Até o capítulo 3, estaremos vendo a visão impressionante de Ezequiel e sua vocação. O livro inicia com o registro de Ezequiel a respeito de sua visão impressionante da carruagem de Deus e a vocação recebida de Deus. Também aqui dividiremos essa parte em 2, a visão da carruagem de Deus, capítulo 1, e a vocação de Ezequiel no capítulo 2. Primeiro vejamos a visão da carruagem de Deus. Estaremos neste capítulo vendo
a visão espetacular de Ezequiel, a visão da carruagem de Deus. Em sua visão inaugural, Ezequiel testemunhou uma teofania, aparecimento visível de Deus, Deus como um guerreiro divino aproximando-se em seu carro de batalha. O livro apresenta um duplo cabeçalho, uma na primeira pessoa, verso 1, e outra na terceira pessoa, versos 2 e 3. As datas em Ezequiel são comumente apresentadas em relação ao ano correspondente ao reinado de Joaquim. Entretanto, esse não é o caso para a primeira data apresentada no livro. Os versos 2 e 3 datam a visão inaugural de Ezequiel no 5º ano de Joaquim, ao passo que o verso 1 especifica um 30º ano não identificado. Muito provavelmente essa data se referia à idade dele, de Ezequiel, na ocasião do seu chamado como profeta, de modo que o 30º ano de Ezequiel era também o 5º ano de Joaquim. Normalmente, os sacerdotes assumiam plena responsabilidade aos 30 anos. Veja aí Números 4, verso 3. Mas Ezequiel estava no exílio, longe do templo, em Jerusalém, incapaz de cumprir o seu chamado como sacerdote. Os céus irão se abrir no tempo de Deus, e as visões de Deus irão ser abundantes. Eu aprendo aqui que Deus fala. Ele sempre falou, está falando e vai continuar a falar. Temos, portanto, de estarmos atentos ao que fala conosco, de diversas formas. Ali com Ezequiel era uma manifestação teofânica. Foi ali, longe de casa, junto ao rio Quebar, pois os judeus que viviam fora da terra prometida comumente estabeleciam seu lugar de culto ao longo das correntes de água. 2 textos cuneiformes de Nippur mencionam um grande rio, provavelmente o rio Quebar. Este era o nome de um largo canal de irrigação que coletava água do Eufrates, perto da Babilônia. Tudo o que aconteceu foi registrado no tempo e no espaço, para situar a visão que teve. Foi no 5º ano, onde Joaquim foi levado para o exílio em 597 a.C. Nabucodonosor designou Zedequias para governar Jerusalém no lugar de Joaquim. No entanto, Joaquim ainda é rei legítimo de Judá, até mesmo no exílio, e as datas em Ezequiel são apresentadas segundo os anos do seu reinado. Pressupondo que a data em 1, no capítulo 1, verso 2, sejam também no 4º mês do 5º ano de Joaquim, essa visão aconteceu provavelmente em julho de 593 a.C. Ezequiel olhou, verso 4. Compare a visão inicial de Ezequiel com outras narrativas de chamado. De Moisés, que se encontra lá em Êxodo 3. De Gideão, que está em Juízes 6. Em Isaías, que está em Isaías 6. Em Jeremias, que está no capítulo 1. Como Moisés, o profeta modelo, Deuteronômio 18, de 15 e 18, aqueles que o sucederam comumente iniciaram a carreira profética com a investidura na presença de Deus. Cada um deles foi admitido na corte celestial de Deus, onde ouviram em primeira mão as palavras divinas. Os profetas que registraram sua experiência de chamado não o fizeram para fornecer informação autobiográfica, mas para autenticar a sua autoridade profética. Pelo menos em alguns casos, em experiência, distinguia os verdadeiros profetas dos falsos. Ezequiel era um sacerdote, filho de Buzi, de quem nada se sabe. A palavra do Senhor não virá a qualquer um, mas aquele que ele chamar e que irá falar a palavra dele. O desafio dele era grande, mas Deus era maior e lhe deu vitórias, porque a mão do Senhor, o Espírito de Deus, era sobre ele. Quanto mais não dará vitória a seus filhos em Cristo Jesus? Vejamos então o que ele viu. Ezequiel viu, verso 4. Ezequiel viu um vento tempestuoso vindo do norte. Para outras referências de tempestade com teofanias, há diversas outras passagens. Entre elas, 2 Reis 2, verso 1. E também viu uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso tudo uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo.
Nos tempos modernos, essa descrição se encaixaria perfeitamente a uma máquina voadora, um tipo de aeronave. Ezequiel continua a sua narrativa de suas visões. Ele agora fala dos 4 seres viventes que viu. Versos 5 ao 14. Eram eles os querubins. Compare com os serafins que ministravam diante de Deus no chamado de Isaías e com a visão de João do trono divino em Apocalipse 4:6 e Isaías 6:2. Era do meio daquela nuvem, daquela nave ou de sua carruagem que saía algo semelhante a 4 seres viventes com semelhança de homens, com cada um deles com 4 rostos e 4 asas também. Em seguida fala de suas pernas direitas e de seus pés semelhantes ao de bezerro, luzindo um brilho de bronze polido. Parece estar descrevendo um tipo de traje nos pés ou calçado reluzente. Era debaixo das 4 asas que surgiram mãos de homem aos 4 lados. Do homem tinham os rostos, as mãos, as pernas. O fato de que suas asas se uniram uma à outra, verso 9, relembra o querubim que ficava acima da arca, no lugar mais sagrado do templo. O cronista também descreve a arca como a carruagem divina. Os 4 rostos, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, representavam a mais alta forma de vida nos vários reinos da natureza. Cada face humana, sendo suprema, olhava para a frente. O touro representava os animais domésticos, o leão, os selvagens, e a águia, os pássaros. O fogo era a principal forma de teofania, aparecimento de Deus no Antigo Testamento. Depois de descrever os seres viventes que zigue-zagueavam como relâmpagos, ele passa a descrever uma roda na terra ao lado de cada um deles. A roda era brilhante, tinha a mesma aparência, aspecto e estrutura, como se fosse uma dentro da outra. Movimentavam-se nas 4 direções, sendo que ao se movimentar não se viravam. Conforme se movimentavam os seres viventes, as rodas ao lado deles também se movimentavam, e as suas cambotas, estruturas arqueadas que poderiam servir de molde, de suporte, metiam medo. O curioso era que as 4 rodas estavam cheias de olhos ao redor. Qualquer movimento que faziam os seres viventes, as rodas igualmente faziam. Se andavam, elas andavam. Se elevassem, elas também se elevavam. Se parava, elas também paravam. Era para onde o Espírito quisesse ir que elas iam, pois o Espírito as impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles. A explicação disso era que nelas havia o Espírito dos seres viventes. O Espírito dos seres viventes estava nas rodas, verso 21. Depois de descrever os seres viventes e as rodas, ele passa a descrever o que estava acima da cabeça deles, dos seres viventes. Havia algo parecido como firmamento, como o cristal brilhante que metia medo, o qual era estendido sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento era que estavam estendidas as suas asas, as de um e um em direção à outra. Havia ainda em cada uma das asas com o que cobriam o corpo de um lado e de outro, e andavam eles, e o tatalar das asas era como o rugido de muitas águas, como a voz própria do Onipotente. Foi nesse momento que ele ouviu um grande estrondo tumultuoso, como se fosse um tropel de um grande exército. Um componente auditivo era um elemento comum nas teofanias, nesses aparecimentos de Deus que envolviam o exército divino. Assim que paravam, eles abaixavam as suas asas. Nesse momento veio uma voz, verso 25, uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Por cima do firmamento, uma espécie de trono, um trono como uma safira, e nela assentada uma figura semelhante a um homem. Ezequiel virou-se cautelosamente para descrever o ocupante da carruagem. A luz que se irradiava da presença divina era esmagadora, pois Deus habita em luz inacessível, 1 Timóteo 6,16. O resplendor que ele via era do aspecto semelhante ao do arco-íris. O arco-íris não apenas reflete o resplendor que envolve Deus, mas também serve de lembrete ao povo de que ele domina sobre o mar, assim como da sua promessa de nunca mais destruir todo o mundo com o dilúvio. O aparecimento de Deus era aterrorizante, mas o arco-íris, que lembra a aliança de Deus, proporcionava alguma segurança de sua compaixão e de bondade.
No entanto, ele também traz à memória a decisão a respeito do dilúvio, que resultou do julgamento devastador que Deus proferiu contra a incredulidade e a desobediência. Ezequiel conclui o capítulo dizendo que aquela era a aparência da glória do Senhor, e que, vendo isso, caiu com o rosto em terra e ouviu a voz de quem falava. É muito complicado querer analisar algo que nada sabemos. Quando foi que eu vi a glória do Senhor teofanicamente? Quem sou eu para arriscar algum palpite? No entanto, temos fatos narrados. E esses fatos nós podemos conjecturar, analisar. O verso 1 do capítulo 1 diz: Aconteceu, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. E o último versículo, o 28, diz: Como o aspecto do arco que aparecera na nuvem em dias de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. O que vimos nesse capítulo extenso e complicado de visões espetaculares, que veio a ele, Ezequiel, a palavra do Senhor, e de forma expressa. Isto é, clara, definida, precisa, ligeira. E que ainda sobre ele veio a mão do Senhor. Então, ele descreve a sua visão. O que viu? Ele viu a nave, a carruagem, os 4 seres viventes, as rodas e seus espíritos, os seus movimentos, o firmamento, e acima do firmamento, o trono e a voz do Todo-Poderoso. E exclama, ao final do capítulo, que essa era a aparência da glória do Senhor, e que em função disso é que ele caiu com seu rosto em terra. O que disse a voz? Veremos no capítulo seguinte. Como estamos falando da glória de Deus, que fez Ezequiel cair com seu rosto em terra, eu recomendo que você veja a glória de Deus e quem é glorificado, que está na Bíblia de Estudo de Genebra. Ela está extraída da página 1037, referente ao 1º capítulo do livro de Ezequiel. Recomendamos que você adquira a sua Bíblia de Estudo de Genebra, ou então entre em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, para você ver essa narrativa espetacular desse texto no capítulo 1, conforme já falamos acima. E ele ouviu a voz, né? O que diz essa voz? Veremos no próximo capítulo. Ezequiel, capítulo 2. Fique aí conosco e nós veremos a vocação de Ezequiel no capítulo 2. Inscreva-se no nosso canal. Conheça o nosso blog site, jamaisdesista.com.br, onde você vai ver ilustrações, gráficos, tabela, textos que vão ajudar a compreender mais e mais as Escrituras. Entre lá e confira todo esse nosso material que está disponível para o seu deleite, tudo de graça. Também nós temos a nossa loja, ossemeadores.com.br, caso queira adquirir algum material e nos ajudar no nosso trabalho. Às 8h30, momento missionário da Igreja Os Semeadores, todos os dias, uma palavra, oração. E também, às 15 horas dos sábados, nós estamos aqui com o momento missionário da Igreja Os Semeadores, Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos e a pastora Janira Ramos, diretamente da Suécia, aqui no Brasil. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida, e vamos estudar as Escrituras, que tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente ver. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família.